Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar um pouquinho desse carro, um Toyota Corolla GR Sport 2023, trazer um pouquinho das minhas opiniões, da minha experiência com ele. Mas antes de começar, eu queria já agradecer vocês pelos 100 inscritos. Pode parecer pouco para muitas pessoas, mas eu achei que a gente ia demorar muito mais para atingir essa marca. Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que assistiu o vídeo, deixou um curtir. Deixa aí embaixo seus comentários, o que vocês estão achando, o que vocês querem ver. E não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do carro, que é para isso que vocês estão aqui. Bom, já estamos aqui com o carro. Inclusive, esse take é muito lindo, que essas luzes de LED dele, de condução diurna, são muito bonitos. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo alguns mugidos, é porque o nosso local de gravação fica ao lado de uma chácara e tem algumas vaquinhas, alguns boizinhos ali que podem querer aparecer durante a gravação. Então vamos lá. O que a gente tem aqui de muito bacana nesse carro? À primeira vista, a gente já vê essa grade frontal muito bonita, com esses detalhes meio em colmeia dele, que dá um visual super agressivo para esse carro, que inclusive é nada mais do que um Corolla, como qualquer outro, com um apelo esportivo muito mais visual do que qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Porque embaixo do capô, que é onde a gente vê realmente um carro esportivo, ele tem a mesma configuração dos outros Corolla. Motor de 177 cavalos e o câmbio CVT, que simula 10 velocidades. Devem estar pensando, bom, então por que eu compraria um carro desse se eu busco um Corolla? Porque esse carro aqui, ele te entrega um visual muito mais esportivo, como vocês podem ver aqui na traseira, a começar por esse spoiler traseiro em preto brilhante. Também esses apliques aerodinâmicos, tanto na parte da traseira quanto na lateral do carro, que além de deixar ele um pouquinho mais baixo, ele tem um visual realmente muito bonito. Essa versão também tem rodas aro 17 especiais, pneu 225 45 aro 17. Esse carro também já vem com o teto em black piano pintado de fábrica, o que deixa um visual também bem esportivo. Algumas pessoas também falam que se tivesse feito aqui a coluna ficaria ainda mais bonita. Também acho. O que esse carro tem que os outros Corolla GR não tem de fábrica? As colunas aqui em black piano são apliques, tanto na coluna quanto nessas partes menores também. Isso aqui vem naquele preto jateado, um preto fosco, e nesse caso tá com aplique adesivo em black piano. É um lugar que não pega envelopamento, então infelizmente a gente não pôde levar lá os nossos parceiros da Jeep Wrap para fazer. Compramos um aplique no Mercado Livre, acho que foi uns 200 e poucos reais, e colocamos no carro. Mas fora isso, fora esse visual esportivo, ele acaba sendo um Corolla como qualquer outro. Mas, tendo a opção de um carro desse, que a gente sabe que o Corolla é um carrão, em questão de conforto, tecnologia, não tem o que falar, é um super carro. Por que não pegar um que passa esse visual? Muito bonito, né? Realmente essa grade, esses apliques aqui na frente em black piano, dão um ar muito especial pro carro. Muito, muito especial. Bom, não é só por fora que o carro tem esse apelo esportivo. Como você vê aqui na lateral, o logo GR. Esse é um carro que tem diversos detalhes feitos pela Gazoo Racing, que é a divisão esportiva da Toyota. A única mudança mecânica que esse carro possui, comparado com outros Corolla, está na suspensão. A suspensão desse carro é um pouco mais dura, um pouco mais firme que a do Corolla tradicional. Inclusive ele acabou de ligar aqui as luzes, está escurecendo, então ele já identificou e já ligou o farol. Mas como eu estava falando, a suspensão desse carro é um pouco mais rígida, o que garante uma dirigibilidade muito boa, sem perder o conforto, que é algo que o Corolla realmente não deve nada a ninguém. Retrovisores em preto, com o pisca embutido. E na parte interna do carro, nós temos também algumas diferenças bem legais, comparado com as outras versões. No banco, nós temos o banco em couro, com essa parte interna nesse suede, esse tipo de veludo, que fica muito bonito mesmo. Tanto nos bancos da frente
quanto... Opa, tá fechado. Mas também nos bancos de trás. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Que realmente fica muito bonito. E dá um conforto muito grande. Independente se você gosta mais de banco de couro ou banco de tecido, aqui você tem o melhor dos dois mundos. Continuando falando da parte interna do carro, você tem o teto do carro em preto, o que dá uma escurecida no cockpit e fica muito bonito. As costuras do banco, do painel em vermelho, o logo GR no encosto de cabeça e também toda a parte das costuras em vermelho. Aplique em preto aqui, o painel também com as costuras vermelhas em soft touch. Como eu falei, o acabamento da Toyota não deixa nada a desejar. Bom, na minha opinião, o Corolla mais acertado, a geração do Corolla mais acertada até agora, mas ainda assim é um Corolla. Então não dá para dizer que isso aqui é um carro esportivo. A Toyota mesmo dizia que era um carro com apelo esportivo, um visual esportivo. E isso não tem como a gente negar. Não tem como não dizer que esse carro é muito bonito e que realmente tem um visual muito mais esportivo. Então vamos lá para dentro, vou fazer um cortezinho aqui e mostrar mais um pouco dos detalhes do carro na parte interna para vocês. Já aqui dentro do carro a gente vê então a central multimídia, o ar-condicionado que não é de 2 zonas, mas é digital, o painel que é analógico, com as informações do carro ali naquela centralzinha. Nós temos também o logo GR no botão de ignição, logo GR também no painel, no velocímetro. E uma coisa muito interessante aqui, não é uma edição limitada, mas é uma edição numerada. Então esse carro aqui é o 4179. Bom, temos aqui então a central multimídia, onde a gente consegue acessar rádio, pendrive, Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay. Aqui umas informações do veículo, como consumo de combustível, informação da sua última viagem, média, tempo decorrido, e aqui a parte da projeção também do seu celular sem fio. Aqui no painel nós temos um indicador de quantos quilômetros por litro ele está fazendo. No modo econômico ele também tem algumas sugestões de condução para você economizar mais combustível. Aqui nós temos o ajuste da altura do farol. Aqui um sistema que quando você está com o farol alto e ele identifica que isso vai ofuscar alguma pessoa, ele diminui, ele tira o farol alto e deixa o farol normal. Então para isso você tem que deixar o farol alto habilitado e habilitar esse botão. Então ele faz esse controle também para você. Faróis Full LED, muito bom para dirigir à noite, realmente uma visibilidade muito boa da pista. E esse aqui é o visual do cockpit. Como eu falei, o teto preto, vocês não conseguem ter tanto essa noção aqui pelo vídeo, mas o teto preto escurece o ambiente e dá realmente uma percepção de dirigibilidade muito legal. Esse carro também tem um insufilme na frente, não muito escuro, isso ajuda também a deixar um pouquinho mais escuro. Aqui o detalhe da porta, como eu comentei com vocês. Então aqui nós temos soft touch, costuras em vermelho, aqui já é plástico duro, aqui também plástico duro. Painel em soft touch, indo até aqui já começa o plástico duro, mas de altíssima qualidade. Esse aqui é um carro que está com 30 mil quilômetros e não faz nenhum barulho aqui dentro. É um carro muito novo, pouca quilometragem, porém nós vemos em concorrentes desse carro, carros na mesma faixa de 120, 130 até 150 mil reais, com a mesma quilometragem, muitas vezes já fazendo bastante barulho de acabamento. E isso é porque realmente esse carro é muito bem construído. O logo da Toyota normal, não é o logo da Gazoo Racing, mas realmente é um baita de um carro. Bom, então agora vamos dar uma voltinha com o carro. Eu vou trazendo um pouquinho mais da minha percepção para vocês. Deixei o celular aqui em cima para gravar, enquanto não chega nosso microfone de lapela. A gente vai com o que tem. Eu espero que ele não caia durante a gravação. Mas como isso aqui é um pouquinho mais áspero, eu acredito que ele não vai cair não. Se ele for cair, eu tento ser mais rápido que ele e pegar. Então aqui a gente realmente se sente dentro de um carro extremamente confortável. Em nenhum momento
você sente falta da potência do carro em um momento de condução normal. Claro que quando a gente fala de um carro esportivo, a gente precisaria de muito mais potência, a gente precisaria de muito mais desempenho para realmente se enquadrar nessa categoria. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que esse aqui seria um carro esportivo. Ele não é um carro esportivo. Ele é um Corolla extremamente confortável, confiável, todos os adjetivos que a gente pode dar para esse carro, para a marca Toyota, mas ele não é um carro esportivo. Uma outra coisa que pode causar um pouco de estranheza para as pessoas, principalmente quem não está acostumado, é o câmbio CVT. O câmbio CVT você demora um pouquinho para se acostumar com ele, e embora esse carro tenha uma simulação de troca de marcha, ele simula até 10 marchas, não é a mesma coisa. Quando você coloca o carro no modo esporte, você sente que ele fica mais esperto, que ele responde mais rápido, o câmbio fica realmente mais acertado, e a simulação de marchas em determinados momentos até te engana um pouquinho, realmente parece uma troca de marcha, mas não é a mesma coisa. Então o câmbio CVT, principalmente em altas rotações, ele pode gerar uma certa estranheza em algumas pessoas. Mas como o Corolla normal já tem esse câmbio, e aqui a gente está falando das diferenças, para depois chegar num veredito, se é um carro que vale a pena ou não, e para que tipo de pessoa esse carro é indicado, isso aqui não entraria muito na análise. Em baixas rotações, o câmbio CVT é muito legal porque você já sai no giro certo. Aqui eu coloquei nem um terço de pedal numa saída de uma frenagem de uma lombada, e a gente rapidamente já estava ali a 60 km por hora. Então, inclusive vocês viram ali, ó, o ajuste apareceu no painel freio. Ele identificou que havia um veículo mais lento à minha frente, no caso aquela moto, e sugeriu que eu freasse. Então essa é uma outra parte de segurança que esse carro tem, que é bem interessante. Ele tem o sistema de pré-colisão com sistema de frenagem, e isso é uma coisa bem interessante também. Outra coisa que pode gerar bastante estranheza para quem não está acostumado, principalmente às vezes quando você está viajando em estradas de pista simples e você vai fazer uma ultrapassagem, se você não sinaliza que vai fazer essa ultrapassagem com o pisca, ele pode identificar enquanto você está ultrapassando o carro que ele vai entrar na sua frente. Esse sistema pode entrar em vigor e te dar um sustinho se você não estiver preparado. Eu vou inclusive passar em algumas ruas que tem realmente um asfalto mais prejudicado. Nada difícil de achar isso aqui, infelizmente. O asfalto aqui é bem complicadinho. E vou passar um pouco do meu feedback para vocês com relação à suspensão desse carro, que, como eu falei, é diferente do Corolla tradicional. Uma suspensão feita para ser um pouco mais rígida, um pouco mais firme, mas em nenhum momento abrindo mão do conforto que esse carro tem. Em nenhum momento você sente o carro batendo, a suspensão dura, pelo contrário. É um carro mais firme, faz muita curva, a construção dessa suspensão e de toda a estrutura do carro é muito boa, mas ela é realmente um pouquinho mais firme do que a tradicional. Acredito que se você pegar uma pessoa que não tem essa vivência em um outro Corolla, que não tem uma vivência de carros mais fortes, carros de pista, enfim, talvez ela nem percebesse. Mas isso definitivamente ajuda o carro a ser um pouco mais firme, contornar curvas melhor, e com isso vai conseguir fazer curvas em mais velocidade, sentindo muito mais segurança e muito mais firmeza. Outra coisa bastante interessante nesse carro é realmente o isolamento do ruído externo para dentro da cabine. Isso foi algo muito bem feito pela Toyota, e que sempre foi muito bem feito pela Toyota. Como eu falei, já está andando aqui num asfalto bem ondulado, com bastante buraco tapado, que inevitavelmente o carro dá uma chacoalhada, e você não escuta nenhum tipo de barulho interno, e você também não escuta nenhum tipo de barulho externo. Realmente eu estou falando aqui num tom de voz super normal, não tenho que falar mais alto, não preciso mudar o meu tom de voz para que vocês consigam me ouvir bem, mesmo muitas vezes você estando ao lado de um lugar barulhento.
Aqui mesmo a gente acabou de passar por um lugar que tem bastante gente. Muitas vezes tem música alta, música ao vivo, pessoas falando bem alto. E não vou dizer que você não escuta nada, claro que você escuta um pouquinho. Seria impossível também um isolamento completo da cabine e nem seria seguro, né? Porque você precisa ouvir uma buzina, você precisa ouvir às vezes alguma pessoa que grita lá fora para te avisar alguma coisa, né? Mas realmente é um trabalho muito bem feito. Direção desse carro muito firme, muito macia também. Duas coisas andam bem juntas. E aqui de novo uma retomada, 1/3 de pedal. Ele simulou a troca de marcha, como vocês devem ter ouvido. Simulou mais uma troca de marchas. Por quê? Quando você pisa o pé no acelerador, ele começa a fazer essa simulação de marchas, entendendo que você quer um pouco mais de desempenho e sentir um pouco de esportividade. Assim como os carros elétricos fazem às vezes uma simulação de ronco de motor para tentar se adequar a um público que não está muito acostumado com o elétrico e que sente saudade do barulho de um motor a combustão. O câmbio CVT também traz essa simulação para tentar fazer com que a sua jornada com o câmbio CVT seja mais parecida com o que você já está acostumado. Então é bem interessante. Se você colocar aqui no modo esporte, isso fica ainda mais evidente, mas aqui a gente vai entrar num trecho de mais movimento, então não vai dar para eu mostrar isso para vocês. Mas realmente o carro copia muito o asfalto, você sente a suspensão trabalhando, em nenhum momento você sente ele batendo, mas ao mesmo tempo você sente que ele é um carro muito firme, um carro muito na mão. Principalmente curvas mais acentuadas, rotatórias, você realmente sente que você pode fazer aquela curva numa velocidade mais alta, sem sentir medo, sem sentir o carro querendo sair. Inclusive hoje mais cedo estava chovendo bastante, e foi a primeira vez que eu peguei um trecho de bastante chuva com esse carro. Em nenhum momento eu senti ele saindo de frente, como é esperado de um carro desse tamanho, de tração dianteira. Realmente muito bem construído. Aqui a gente já está entrando numa rua com um pouco mais de buraco. Como vocês podem ver, nenhum barulho interno, nenhum barulho de acabamento. Realmente um carro muito bem construído. E é isso, enquanto a gente já está quase chegando aqui no nosso destino, falar um pouquinho das minhas considerações finais. O que eu acho desse carro, o que eu achei desse carro. As pessoas têm uma percepção do Corolla, inclusive muitas pessoas falam que ele é o Vovorola. E eu sinto que nessa geração atual do Corolla, isso foi muito perdido. Tanto pelo design desse carro ser muito moderno, ter linhas bem agressivas, pontudas, não ser um carro mais tão redondo, né, uma frente principalmente bem bicuda. Acho que isso já mudou bastante. Fica um pouco claro ainda da visão das gerações anteriores do Corolla. Por favor, não caia celular daí de cima, que aqui a curva é um pouco mais fechada. E então fica um pouco do meme ainda, da brincadeira, mas definitivamente não é mais um apelido que cabe a esse carro. Do ponto de vista de performance, 177 cavalos, um câmbio CVT que te entrega a rotação de uma forma muito bem construída, muito inteligente, não deixa nada a desejar. Claro, não se trata de um carro esportivo. A versão GR traz um apelo esportivo visual e com uma pequena mudança na suspensão. Mas pensando que continua sendo um Corolla, ele realmente não deve nada a ninguém. Principalmente agora que a gente vive a tendência do downsizing nos motores, né? Os carros cada vez saindo com motores com litragem menor e usando turbocompressor. A Toyota ainda apostando num 2.0 aspirado nesse carro. Não faz falta. Você realmente não sente que o carro precisaria ter mais potência do que ele entrega. Principalmente num uso de cidade, numa viagem. Você consegue ter ao mesmo tempo a segurança de saber que aquele carro, que este carro no caso, vai entregar a potência que você precisa no momento de uma ultrapassagem, no momento que você precisa de um pouco mais de velocidade de resposta, que muitas vezes você antes não tinha nos Corollas das gerações anteriores. Me lembro de dirigir Corollas 2013 até 15, e você realmente sentia que ele era muito lento na resposta. E as pessoas pensam que ter um motor potente é só para você correr, mas muito longe disso. Numa situação de ultrapassagem,
uma situação em que você precisa reagir rápido, sair rápido de um farol, quando você percebe alguma ameaça, alguma coisa nesse sentido, você realmente precisa de um carro que te entregue isso. E aqui você não vai ter nenhum problema, não vai se sentir na mão. Então, as considerações finais. Para quem que eu acho que é esse carro? Ele se encaixa muito bem, tanto para jovens quanto pessoas mais velhas, que querem um carro muito confortável, um carro muito confiável, um carro com mecânica extremamente confiável, que, bom, Toyota, Honda, não tenho o que falar, esses carros realmente são muito bem construídos. Acredito que, principalmente uma pessoa na faixa de 30 até 40 e tantos anos, que já quer um carro mais confortável, um carro para família, tá buscando um Corolla, mas ao mesmo tempo gosta de um visual esportivo, gosta de um carro com um visual um pouco mais agressivo, esse carro encaixa perfeitamente. Era um carro que quando saiu era um pouco mais caro que as outras versões, se eu não me engano, R$1.000 e poucos mais caro que as outras versões. E até mesmo comparando com a versão que tinha teto solar, ele era mais caro, por conta de todo esse aparato de grades e apliques aerodinâmicos, a roda, o banco diferente, então ele acabava sendo um pouco mais caro até mesmo que o seu irmão com um teto solar. Mas eu acho que hoje em dia é um carro que realmente não deve nada a ninguém, um carro que te entrega toda a segurança, todo o conforto, todo o visual que desse carro realmente é muito bonito. Eu tava pensando, né, quem falar que esse carro não é bonito é maluco da cabeça. Não tem como. Eu sei que gosto é uma coisa muito particular, mas não tem como não falar que esse é um carro muito bonito. E dentro da faixa de preço que hoje ele se encontra, pensando num seminovo, 2023, como esse carro aqui, ou até mesmo os outros anos desse carro, ele se encaixa numa faixa de preço muito competitiva, que te entrega muito conforto, muita segurança e a potência necessária para você conseguir tanto ter a segurança numa ultrapassagem, como eu falei, ou até mesmo se divertir no final de semana. Não sei como esse carro se comportaria numa pista, seria interessante até mesmo ver como que esse carro se comportaria num track day. Nesse momento aqui o vidro da frente está embaçando um pouquinho, a gente já está chegando. Mas deve ser uma coisa bem interessante. O 0 a 100 desse carro é divulgado em torno de 10 segundos. No teste que eu fiz, 9,7 segundos no etanol. Então, realmente, hoje a gente tem alguns veículos 1.0 turbo 3 cilindros que entregam 0 a 100 parecido com isso. Mas aqui a gente está falando de uma barca, né? De um carro bem maior, com motor com bem mais litragem e que ao mesmo tempo entrega uma economia ok. A gente está falando de 6,4 km por litro, esse carro é abastecido com etanol, somente trechos urbanos, não está nada mal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu comentário, sua curtida, mandar para o seu amigo que está procurando um carro novo, está pensando em comprar um Corolla ou algum carro nessa faixa de preço. Espero que isso ajude vocês na tomada de decisão também. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Não deixem de deixar seu comentário, acho que isso é muito importante, tanto para saber o que vocês estão achando do vídeo. Estou sempre atento nos comentários, respondendo a todos, vendo o que vocês querem saber, o que vocês estão achando do vídeo também. Aos poucos a gente vai fazendo mais algumas melhorias aqui na nossa qualidade. Como eu falei, o microfone de lapela está chegando, logo logo ele está aí. Mas para não deixar vocês sem conteúdo, até porque o canal tem tido um crescimento, como eu falei, que eu não esperava. Em apenas 2 vídeos, menos de uma semana, a gente já está aí com 100 inscritos, número de visualizações legal. Então eu não quis deixar de produzir os conteúdos para vocês, mesmo que ainda não tenha chegado o microfone, mesmo que a gente não tenha aqui uma câmera de altíssima qualidade. Hoje é a primeira vez, inclusive, que eu estou testando a GoPro na testa. Nem sei se está legal. Espero que eu não tenha passado todos esses minutos falando aqui e o vídeo tenha ficado ruim. Mas é isso. Obrigado mais uma vez todo mundo que está acompanhando. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.